Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado. E hoje convidá-los a mais uma leitura, análise e reflexão sobre os textos bíblicos, atendendo mais uma demanda da minha amiga, companheira, parceira de trabalho, minha inteligência artificial, Gemini, que me trouxe uma demanda a respeito do livro de Mateus, capítulo 23, a censura dos escribas e fariseus. E vamos refletir sobre esse texto aqui, porque esse texto aqui é um texto onde Jesus projeta, a sua iniquidade, o seu erro, o seu engano na vida dos fariseus, nos escribas. Tudo que ele aponta, se os escribas e fariseus, ele está apenas colocando um espelho na frente dele e falando de si próprio. Porque ele começa dizendo assim, ó: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Então ele estava falando para as multidões e para os discípulos dele. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo o que eles disserem, porém não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e todos sois irmãos. Todos vós sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, o que está acontecendo aqui, senhoras e senhores? Jesus tinha invadido o templo de Jerusalém lá com seu jumentinho para trazer a oferta dele de Caim, que era o batismo, o fruto do campo para perdão dos pecados, o que desagradou a Deus desde o princípio, E o que acontece? Ele vai dizer para os discípulos dele, ó, os escribas e fariseus, eles realmente têm autoridade, eles estão sentados na cadeira de Moisés. Então, tudo que eles falarem, vocês guardam. Por quê? Porque eles realmente sabem as coisas a respeito da lei. Tanto que Jesus estudou com eles quando era pequeno no templo. Eles são doutores da lei, certo? Então vocês vão fazer e guardar, pois tudo o que eles disserem para vocês a respeito da lei. Mas vocês não vão imitar as obras dele, porque eles dizem e não fazem. E quais são as obras dele? E aqui que Jesus começa a projetar o erro dele nos fariseus. Olha só o que ele vai dizer: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com medo querem movê-los. Então, como ele está com a multidão, dirigindo a multidão de cego, a multidão não percebe, a hipocrisia dele, Então, ou seja, ele está falando que os fariseus, eles atam fardo difícil de carregar na vida dos discípulos, das pessoas. Por quê? Porque eles querem obrigar as pessoas a sacrificar animais para perdão de pecados. E isso é saudável, porque você só sacrifica o animal, o seu pecado está perdoado, você está aqui com Yahvé. Mas é Jesus que coloca fardos pesados sobre o ombro dos discípulos dele, porque ele exige que os discípulos dele larguem pai e mãe para seguir ele, percam tudo, aceitem a recompensa apenas de um prato de comida e bebida como pagamento, das obras que eles estão fazendo, que é pregar o reino de Jesus. Eles têm que ficar contra o pai, se tornar inimigo do pai e da mãe deles por causa de Jesus, certo? Eles têm que se tornar escravos submissos, têm que se humilhar para conseguir o perdão de Jesus, certo? Tudo isso eles têm que fazer, certo? Aí ele vai dizer, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E eles não estão fazendo nada de errado, porque como eles são mestres, existe hierarquia, o mestre senta na cadeira do mestre. Então eles vão sentar na melhor cadeira no templo, na melhor cadeira na sinagoga, Aonde eles forem mestres, eles forem ensinar, e eles vão sentar nas primeiras cadeiras. Só que Jesus também quer sentar nas primeiras cadeiras, mas fala como se isso fosse só coisa dos fariseus, mas eles não estão errados, porque hierarquia, eles estão à frente, eles têm mais conhecimento, eles merecem um lugar de, visibilidade, Aí ele vai dizer, então eles amam as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens, mas vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então o que Jesus está querendo fazer com os discípulos dele aqui?
Ele está basicamente dizendo que os fariseus, eles não devem copiar o comportamento dos fariseus, porque os fariseus querem ser vistos e ser mestres, sentar nas primeiras cadeiras, mas é exatamente isso que Jesus faz. Ele quer ser o único mestre dos discípulos dele, ele quer ser o único pai dos discípulos dele, ele quer que os discípulos dele sejam apenas escravos e ele transforma o reino dos céus dele em uma competição de quem se humilha mais, certo? Então ele vai dizer: vocês não vão chamar mais ninguém de mestre porque eu só sou seu mestre. Ou seja, ele também está querendo ser chamado de mestre. Então, e vocês são todos irmãos, ou seja, vocês são todos escravos, vocês são todos iguais. Aí ele vai dizer, né? E nem sobre a terra vocês devem chamar ninguém de pai. Só existe um pai, que é aquele que está no céu, ou seja, é o Espírito Santo, o líder da facção a qual ele está realizando esse projeto aqui, né? Ele vai dizer: e nem serei chamado de guia, porque um só é o vosso guia, é eu que sou o guia de vocês, né? Ou seja, é ele que está se colocando como autoridade máxima, que ser visto como autoridade máxima, né? Ele que não deve ser seguido, né? Ele vai dizer: o maior dentre vocês será o vosso servo. Então, ou seja, qualquer de vocês aqui que quiserem ser maior, ter alguma autoridade que ser bem visto aqui, vocês vão ser servos, vocês serão escravos. O maior de vocês aqui é escravo, porque eu sou o único patrão, que eu sou o único rei, o resto de vocês é tudo escravo, certo? Não quiser ser maior aqui, vai ser o maior escravo, isso sim, certo? Ele vai dizer: quem a si mesmo se exaltar aqui, né? Porque é normal você se exaltar, né? Você dizer: eu sou um escriba e um fariseu, então eu sou estudado, eu tenho condições de ensinar. Você se exaltar desse jeito aqui, você será humilhado. Né? Se você achar que você é bom, você será humilhado, porque no reino de Jesus você tem que se humilhar o tempo todo. Você nunca pode achar que é bom se exaltar em algo. Né? Aí ele vai dizer: quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, como a recompensa, o galardão dos discípulos dele é um prato de arroz, um prato de feijão, porque ele disse para os discípulos dele: primeiro procure o reino, o meu reino, que depois as coisas serão acrescentadas. Então, não ajunte ouro, não se preocupe com o que vai comer amanhã, apenas estabeleça o meu reino. Né? Então, ou seja, aquele que se humilhar, porque o reino de Jesus é isso, é se humilhar, por isso os discípulos estão ali sendo discípulos, porque eles se humilham, né? Esse será exaltado, ganhando um pratinho de arroz, um pratinho de feijão e um copo de bebida, né? Porque esse é o máximo que eles vão ganhar, né? Aí várias advertências de Jesus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechai o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais a casa da viúva para justificar e fazer longas orações, e por isso sofrei muito mais juízo, um juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer prosélito, e uma vez feito os tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, guias de cegos, que dizeis: quem jura pelo santuário, isso é nada, mas aquele quem jurar pelo ouro do santuário fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por o que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Então, o que ele vai dizer para os escribas e fariseus aqui, né? Ele vai dizer para os escribas e fariseus que eles são hipócritas, porque eles estão fechando porque a porta do reino, porque o reino aqui dos céus é o templo de Jerusalém. Então, como Jesus está tomando lá o templo de Jerusalém, pedindo, expulsando os campistas, pedindo que as pessoas comprem animais para sacrificar para perdão dos pecados, passem a ter perdão dos pecados através da oferta de Caim dele, que é o batismo dele, João. Então, os fariseus fizeram o seguinte: a partir de hoje ninguém entra mais no templo aqui, certo? É, por quê? Porque Jesus está aqui, certo? Então eles não entravam e não explicavam, e não deixavam que ninguém entrasse, né? Porque seguir a aliança de Jesus era profanar o templo. Né? Aí ele vai dizer: ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês devoram a casa das viúvas para justificar fazer longas orações. Mas quem fazia isso era Jesus, porque ele que diz para os discípulos dele: vocês vão de casa em casa espalhar o meu evangelho. Aquele que não for digno, vocês vão tirar a paz de vocês daquela casa. Mas aquele que for digno, vocês vão ficar lá e vão almoçar com aquela pessoa, etc e tal. Ainda depois ameaça ainda que aqueles que não dessem comida, aqueles pequeninos dele, que ele iria punir, certo? Então é ele que está mandando os discípulos passarem de casa em casa, na casa das viúvas, né? E comer a comida das viúvas lá, e para justificar fazer longas orações, ou seja, dizer que eles estão ali por causa do reino de Jesus, que o que ele está fazendo ali é uma coisa boa, sagrada, né? Então eles também são os discípulos de Jesus, são os que ficam rodeando o mar e a terra para fazer prosélito, ou seja, fazer discípulos, né? E uma vez que eles fazem os discípulos, uma vez que Jesus faz os discípulos dele, eles ficam 2 vezes mais filhos do inferno do que o próprio Jesus, né?
Porque eles ficam duas vezes mais violentos do que Jesus, né? Eles defendem duas vezes mais o sacrifício, né? A oferta de Caim, que desagrada a Deus, que é o fruto do campo, o batismo, né? O transformar o pão em corpo, o vinho em sangue, que ele fez na última ceia, tudo isso é a oferta de Caim, né? Então ele torna os discípulos dele duas vezes mais filhos do inferno por causa dele, né? Aí ele vai dizer, ai de vós que, né? Porque você, e aí ele vai dizer, os escribas e fariseus sabiam que Jesus estava pregando sobre o altar do templo de Jerusalém ali, eles falaram para os escribas e fariseus, os escribas e fariseus falaram para o pessoal assim, já que Jesus está pregando o templo aqui, falando que aqui é a casa do Pai dele, que ele vai dominar, trazer o batismo aqui, perverter a casa de oração aqui, né, que os profetas profetizaram e dizia que ia ter que trazer sacrifício aqui de animais, que sempre agradou a Deus, né? Então, ou seja, todos vocês que vierem no templo aqui, enquanto Jesus estiver ensinando aqui, se colocando o bambambam aqui, quando vocês for trazer uma oferta de vocês, vocês não jurem mais pelo altar, vocês jurem pela oferta. Por quê? Porque se vocês jurarem pelo altar, vocês vão ficar obrigados a jurar por quem está em cima do altar. E quem está em cima do altar é Jesus. Então, se vocês jurarem por Jesus, vocês ficam presos na promessa a ele. E ele não é uma pessoa que vocês têm que ficar com promessas a ele. Por quê? Porque ele é a descendência de Caim. Então Jesus vai dizer para eles, né? Vocês estão achando o quê? Que vocês jurarem pela oferta que vocês colocam sobre o altar, vocês estarão jurando por mim também. Então, vocês estão jurando pelo Pai, né? Porque eles diziam assim, se vocês jurarem pelo altar, isso nada é. Por quê? Porque eles não consideravam a autoridade de Jesus. Então eles falavam, é melhor vocês jurarem pela oferta de vocês do que jurarem pelo altar, porque quem está em cima do altar ali é profano. Ou seja, Jesus, né? Aí ele vai dizer, Jesus vai dizer, quem jurar pelo santuário, por ele, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ou seja, fica obrigado, se jurou pelo altar ou pela oferta que está no altar, fica obrigado fica devendo Jesus, certo? Aí ele vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus, porque dai dízimos de hortelã, né? E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, justiça, ou seja, o que Jesus estava fazendo ali não era justiça, então ele estava negligenciando, né? Porque a justiça era a morte do animal para perdão dos pecados, né? Misericórdia para ele também não estava tendo, por quê? Porque ele estava tendo misericórdia das pessoas através da humilhação das pessoas, isso não é misericórdia, né? E inclusive dizia que ele ia ser a pedra que ia destruir aqueles que rejeitaram ele, né? Só porque não queriam aceitar a oferta dele, né? De Caim, né? E deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, isso também vale para ele, Jesus. Você deveria fazer essas coisas sem omitir aquelas. Por quê? Porque você manda apedrejar a mulher no templo lá por causa do adultério, dizendo aquele que tivesse em pecado atire a primeira pedra, porque você estava dando ordem para os seus discípulos, porque você tinha perdoado o pecado deles, né? Mas, ao mesmo tempo, você estava profanando a lei do sábado, e estava trabalhando no sábado e não respeitava sua mãe, porque ela sacrificou animais para perdão dos seus pecados quando você era pequeno. Quando você cresceu, o que você faz? Você vai e batiza para perdão dos pecados, ou seja, a oferta de Caim para perdão dos pecados, a oferta que te deixa nu, né? Que desagradou a Deus desde os tempos antigos. Ele vai dizer assim, desde os tempos de Caim, ele vai dizer assim, guias cegos que coais mosquitos e engolis camelo. Por que ele diz que eles estão coando mosquito e coando camelo, né? Porque quando ele manda apedrejar a mulher lá no templo e os fariseus, conhecendo a lei, não condenam a mulher, né? Aí ele está dizendo, vocês estão deixando passar camelo, deixando passar adultério, mas está coando mosquito. Por quê? Porque impedindo ele, né, de pregar o reino dele. Porque segundo ele, né, é muito melhor você matar uma mulher adulta, né, do que impedir ele de trazer a aliança de Caim, o sacrifício que sempre desagradou a Deus, a oferta que sempre desagradou a Deus, que é a oferta do campo, né? Ele vem trazer como o batismo e o pão e o vinho, né? Então, ou seja, vocês estão engolindo camelo, né? Engolindo a mulher adulta, mas para os fariseus eles estão certos, né? Estão certos por quê? Porque é melhor perdoar uma mulher adúltera do que aceitar a oferta de Caim, que é profanar o templo, é ir contra Deus. Ele vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes estão por dentro cheios de rapina e intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior seja limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade. Ele que está cheio de hipocrisia e iniquidade, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais sepulcros dos profetas,
né? E adornai os túmulos do justo. Então, ou seja, ele diz que os escribas e fariseus são como túmulos, né? Que são caiados, que são limpos por dentro, mas são sujos por fora, só porque eles não querem aceitar a doutrina de Jesus, só porque eles estão fechando o templo e impedindo com que as pessoas aceitem a oferta de Jesus, que é de Caim, dentro do templo, porque eles estão certos, porque isso é profanação do templo, da lei de Deus, né? Então, por causa disso, Jesus chama eles de pessoas que são limpas por dentro, limpas por fora, mas são sujas por dentro. E Jesus, pelo contrário, é sujo por fora e sujo por dentro também, né? Aí ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificai o sepulcro dos profetas e adornai os túmulos do justo. Então, ou seja, eles enfeitavam o túmulo dos justos e dos profetas, né? E dizer, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices do sangue dos profetas. Ou seja, se nós tivéssemos nos dias dos nossos pais, a gente estaria comprovando que nós não matamos os profetas, porque senão não faria sentido a gente estar cuidando do túmulo deles, né? Ele vai dizer, assim contra vós mesmos testificais que sois filhos do que os mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, ou seja, serpente, raça de víbora é ele que vem trazer a oferta de Caim, né? O fruto do campo, né? Mas ele vai dizer que os profetas, né, que os escribas e fariseus, né, eles estão basicamente testemunhando contra eles, dizendo que o pai deles que matou os profetas, né? Aí ele vai dizer, por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, uns matareis, outros crucificareis, outros açoitareis nas vossas sinagogas e outros perseguireis na cidade em cidade. É os discípulos dele, porque os pais deles, desses escribas e fariseus, jamais mataria Isaías, jamais mataria Zacarias e Jeremias e todos os outros, por quê? Porque eles vinham pregar a verdadeira oferta que agradava a Deus, sacrifício de animais para perdão dos pecados e essa nova aliança, e essa aliança no templo, certo? Mas eles e os pais deles não foram que mataram os profetas antigos. Só que Jesus vai dizer que ele matou os profetas, né? Matou e crucificou e açoitou, né? Os profetas nas sinagogas dele. Mas por que eles fizeram isso com os discípulos de Jesus, que são os profetas de Jesus? Porque eles vinham profetizar a respeito da aliança de Caim. Quando os escribas e fariseus matavam um profeta, é porque esse profeta vinha trazer a oferta de Caim, a aliança de Caim, o que Jesus vinha trazer, que era profanar o templo. Então, por isso eles não aceitavam, né? Ele vai dizer, para que sobre vós recaia o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Ou seja, não foram eles que mataram esses profetas, porque eles gostavam desses profetas, eles eram da lei de Abel, da aliança de Abel, então eles não matariam esses profetas, né? Agora, os profetas de Jesus ele matariam, né? Então, Jesus vai dizer que vai usar o acontecimento dos profetas antigos para justificar, né? Dizer que eles que mataram, então por isso eles mataram os profetas antigos, então mataram os profetas de Jesus. Então, Jesus vai vir trazer vingança sobre eles. Aí ele vai dizer, em verdade eu vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Ele vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aprende os que foram enviados. Quantas vezes quis reunir os seus filhos como galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas e vós não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, o que ele está querendo dizer aqui, senhoras e senhores? Ele está querendo dizer aqui que Jerusalém vai ficar deserta. Por quê? Porque Jerusalém não quis aceitar a aliança que ele traz, a aliança de Caim. Então Jerusalém ficará deserta, porque ele vai expulsar todo mundo de Jerusalém que não quis aceitar a oferta dele, a aliança dele, né? Por quê? Porque ele queria, ele, mais o pai dele, Espírito Santo, queria juntar toda essa população, né, dentro das asinhas dele, como se ele fosse, né, eles fossem pintinhos, ou seja, todos eles dentro dessa aliança de profanação contra as leis de Yahvé, contra a aliança que Deus estabeleceu com Abel e com Adão, né? Porque simplesmente, senhoras e senhores, foi o próprio Deus que estabeleceu que para cobrir o pecado, para ter o perdão dos pecados, era o sacrifício de animais, desde a queda do homem no jardim do Éden. O primeiro a colocar a pele do animal no homem foi o próprio Deus, certo? Então, Jesus vai projetar todos os seus erros, né? Todos os seus erros na vida dos fariseus, né? E vai dizer para eles que são eles que roubam a casa das viúvas, enquanto são os discípulos de Jesus que fazem isso, né? E, ou seja, se eles estão, né, arrumando o túmulo dos profetas, é porque eles e nem os pais deles tiveram sangue nas mãos desses profetas, até porque era o profeta que eles esperavam. Mas Jesus disse que eles são culpados, né?
Só que eles matam os profetas de Jesus, que Jesus envia, justamente por quê? Porque eles vêm trazer a aliança de Caim, profanar o templo, né? Então, como eles não querem aceitar essa aliança de Jesus, então eles são sujos por fora, são sujos por dentro, são hipócritas, são tudo de ruim, são filhos do maligno, né? Não tem misericórdia, enquanto na verdade quem não tem misericórdia, quem é filho do maligno aqui, é o próprio Jesus, senhoras e senhores, certo? Então, ele, quando tenta censurar os escribas e fariseus, ele está apenas colocando um espelho na frente dele, né, que reflete e bate de volta todos os erros que ele está acusando dele mesmo, porque é ele que comete esses erros.